Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou ensinar a vocês como ter uma agenda rentável, produtiva e prazerosa. Sim, é possível ter. Mas antes, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando no nosso canal Personal to Life. Sejam muito bem-vindos. Aqui, sim, você vai aprender a ter uma vida de personal trainer muito satisfatória, tá? Faturando mais de 10 mil reais por mês, porque é essa a nossa proposta. E também aqueles que estão chegando e ainda não são personal trainer, sim, nós te ensinamos como se tornar um, tá certo? Mas já dentro de um direcionamento muito mais ágil, porque nós já quebramos cabeça lá atrás. E a gente quer o quê? Encurtar o seu tempo para que você, tanto o personal que já está na atuação quanto aquele que vai se tornar um, tenha agilidade nesse processo. E aqueles que chegam primeiro, nada mais justo do que ensinar os que vêm logo depois, tá certo? Então, para isso, a gente pede a vocês que se inscrevam no nosso canal, que comentem, que compartilhem, que nos sigam nas redes sociais, tá certo? Curtam aqui esse vídeo, salvem, enfim, façam aqui uma interação com a gente, que a gente tem o maior prazer de dividir essas informações. E lá nas redes sociais, lá no Instagram e na fanpage do Facebook, Personal to Life, nós temos uma interação diária, né? Então fica muito mais fácil esse acesso entre nós. Então tem dúvidas? Pergunta lá. Enfim, vamos aqui interagir, porque sim, somos profissionais de educação física e temos que nos ajudar. Esse é o único caminho, gente. Juntos somos muito melhores. E não vejam a situação como que eu posso dizer? Um é adversário do outro. Não, gente, tem campo para todo mundo. Se assim não fosse, o mundo não estaria aí com muito mais, 70%, muito mais, né? A gente chega mais ou menos a 85%, quase 90% da população mundial sedentária, tá certo? Tem oportunidade para todos e aqui a gente está para aprendermos a servir melhor os nossos clientes, mas sim, termos vida também, tá bom? Dito tudo isso, vamos ao que interessa. Maíra, qual é o problema de ter uma agenda organizada? Ou qual é o problema de termos uma agenda desorganizada? Essa é a pergunta. Mas também você pode pensar, peraí, como é que eu sei se minha agenda é desorganizada? Qual a análise que eu tenho que fazer para isso? Vou te ajudar. Então vamos lá. Olha só que interessante, né? Nós, profissionais de educação física, personal trainer, e aqueles que estão chegando agora vão entender isso, nós podemos nos tornar reféns da nossa agenda. Nós podemos nos tornar reféns da nossa falta de organização. Por quê? Porque muitas vezes trabalhamos por hora, tá certo? E aí, se você tem que deslocar, você tem que calcular essa hora. Se você está trabalhando no online, você tem que ter regras, porque o online, diferentemente do presencial, eu tenho clientes assim, gente, sério, que eles acham que eu não durmo, que eu não tenho outra coisa para fazer, porque eles querem marcar uns horários, sabe, a hora que eles bem entendem. Não. Vamos com calma, tá? Precisa ter organização. Porque às vezes a gente não tá no online aqui com o cliente, mas às vezes a gente está na consultoria online, que eu tenho que prescrever treino, eu inclusive hoje tenho que mandar o treino de uma aluna. Prescrever treino, nós temos que fazer toda a motivação, pegar os feedbacks dos alunos, fazer a revenda. E isso, às vezes, se a gente não organiza ali na nossa agenda, nós vamos para tarde da noite. E aí, sono. Que sono nós temos? Treino no outro dia, que jeito? Não, pera lá, isso tá errado. Entendeu? Vocês fazem isso? Vocês têm a agenda de vocês organizadas? Ou a vida tá soprando e você tá indo na direção que ela tá mandando? Você já parou para olhar para sua agenda para ver se de fato a agenda tá do jeito que você gostaria? Vocês já pararam para analisar isso? Porque olha só, tudo isso pode impactar diretamente no nosso faturamento. Temos que ficar atentos a isso. Da nossa produtividade, porque a gente não vai conseguir se atualizar. E a atualização na área da saúde, ela é constante. Entre aí no PubMed e vê quantos artigos estão sendo publicados por dia sobre sedentarismo, por exemplo. Tá certo? E também na nossa qualidade de vida.
Porque nós temos que treinar, ter um bom sono, nos alimentarmos bem, nós temos que ter uma relação social importante. De que maneira se eu não me organizo, não é mesmo? Então, tem um impacto fundamental na nossa vida que no longo prazo a gente não vai conseguir sustentar. Então agora, para tudo é agora, a gente tem que rever esse conceito aí de como está a nossa agenda, tá bom? Mas aí vocês podem me perguntar, mas Maíra, então como organizar essa agenda? Como torná-la mais rentável, mais produtiva e mais prazerosa? Gente, antes de eu ensinar isso para vocês, eu quero contar como é a minha vida, para vocês entenderem o cenário, tá certo? Então, eu sou mãe de 2 filhos, um tem 12, outro tem 7, tá? Sou casada com o Thiago, sou personal trainer, sou professora de pós-graduação, tenho esse meu canal aqui com vocês, que é super importante, tenho meus atendimentos de consultoria online e também tenho um canal onde eu falo só sobre câncer e exercício físico, que eu atendo clientes com esse diagnóstico, tá bom? Então eu tenho essas 5 funções que são mais importantes, além de filha, além de irmã, além de amiga, que isso pra mim eu não abro mão também, tá bom? Sobrinha, prima, enfim. O que acontece? Na minha rotina eu tenho que dividir a minha vida, tá certo? Dentro de tudo isso que eu amo fazer, né? Para não deixar nada faltar. É fácil? Não, não é. Não é. Eu acordo, quem me segue lá no Instagram, me segue não, segue o nosso canal no Instagram, sabe? 4h30, 5 da manhã, tô indo treinar, né? Minha alimentação eu tento fazê-la da melhor forma possível, regrada. Os meus filhos estão em homeschooling, que é um grande desafio, mas estamos aí. Tenho alunos que a preferem presencial, alunos que preferem online. Tenho que produzir conteúdo para vocês, conteúdo para outro canal, tá bom? E ainda tenho que dar conta de publicar meu artigo do mestrado, porque sim, quero fazer o doutorado. Sou essa pessoa, não põe reparo não. Pareço maluca, mas eu não sou, tá? Eu só amo o que eu faço. Sem organização não seria possível. E ainda quero dar atenção para as minhas amigas, que são super importantes para mim, para minha família, enfim, para o meu marido. Tudo isso tem que estar dentro de uma organização. Como eu disse, é fácil? Não, não é. Não é. Tá certo? Mas o que a gente precisa aprender? A ter algo que é a palavrinha-chave, que é o quê? Prioridades. Prioridades é a chave da salvação da vida. Associado prioridade à organização, amor, o céu é o limite para você. Você só vai, tá certo? Ora, você tem que fazer alguns ajustes, porque a demanda, né, varia de uma situação para outra, mas sim, é possível. E eu falo para vocês que é possível porque eu acho minha rotina bastante exaustiva. Eu sei que tem pessoas com rotinas muito mais difíceis que a minha e que também dão conta, tá bom? E um dos principais aspectos, das características da personalidade das pessoas mais bem-sucedidas, tá? Se você olhar o perfil, né? A personalidade dos maiores pessoas de sucesso do mundo, elas têm algumas características em comum. Primeiro, elas acordam cedo. Enquanto alguns estão dormindo, eles já estão treinando. Sim, eles treinam pela manhã. Gente, sensacional. Segunda coisa, eles pensam o seguinte, que quando as pessoas ainda estão dormindo, ele já tem que estar produzindo, tá certo? Terceira coisa, eles mentalizam as prioridades que têm e já se mentalizam ao dormir, mentalizam aonde eles querem estar. Não significa que isso vai ser motivo de insônia para ninguém, mas eles já se veem no local onde eles querem estar, tá certo? Eles querem estar em determinado local, dentro de um contexto, eles já mentalizam aquilo, mas eles têm atitude e eles dormem cedo. Porque ninguém aguenta, né, gente? Alguns dormem mais tempo, outros menos tempo, mas o importante é acordar disposto. Para isso, eles têm uma organização hora a hora.
hora a hora. Eu não tinha essa organização. Quando eu comecei a ler os perfis desses caras assim, bam, 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 sabe? Aquelas pessoas que saem na Forbes, aquelas pessoas sensacionais, eu falei, gente, será que dá certo? O que eu fiz? Desenvolvi uma metodologia que é o que eu quero ensinar a vocês. Então, de hora a hora, os compromissos, eles estão agendados. E outra importância, eles também praticam a meditação, porque te ensinam a estar presente no momento presente. Você consegue fazer isso? Estar presente no momento presente? Tô aprendendo, acho que vale a pena também. Mas aí, pensando nessa estratégia, eu quero que vocês anotem aí como que vocês vão observar esse cenário para ver se você precisa mudar ou não, tá certo? Porque você precisa enxergar qual é a sua realidade. Eu tô contando para vocês a minha, tá certo? A minha é diferente da de muitos. Nenhuma rotina é igual, nem a do meu marido é igual à minha, que tem quase que as mesmas funções, tá certo? Então, como enxergar se a sua agenda está adequada para o seu perfil de vida, tá? Primeira coisa, gente, pega aí papel e caneta, celular para anotar, não sei. Ou grava esse vídeo para você ver depois. Presta atenção. Primeira coisa, você precisa mapear a sua agenda do momento atual. Então, como que você vai mapear? Num papel, numa planilha de Excel. Eu sou a rainha da planilha de Excel. Na agenda do seu celular, você vai colocar diariamente, segunda, terça até domingo a domingo, uma semana. Só enxerga o mapa, uma semana. Todos os horários que você faz alguma coisa. Primeiro, quais são a sua agenda de aluno? Dentro dessa agenda de aluno, onde está seu tempo de treino? Onde está o seu tempo de descanso? Onde está o seu momento de se alimentar? O seu momento de fazer alguma atividade de lazer, de meditar, de fazer alguma coisa que você gosta, de repente dar atenção para da sua família, seus filhos, enfim. Escreva ali numa planilha. Eu gosto realmente do Excel, mas fica à vontade para você escolher. Mapeia, coloca sem julgamento, só escreve. 8 horas eu dou aula para tal pessoa, 9 horas eu dou aula para tal pessoa, 10 horas eu dou aula para tal pessoa, 11 horas eu paro para almoçar, vou treinar não sei que horas. Vai escrevendo, escreve aí no papel. Elenca tudo o que você acha que você está fazendo. O momento que você faz uma pós-graduação, o momento que você para assistir o nosso vídeo de informações, enfim. Coloca ali, o momento que você fica parado sem fazer nada, parado ali, o tempo de trânsito, de deslocamento de um lugar para o outro, mapeia. Quando você faz isso, você tem a noção de como está a sua vida. E aí que eu quero chamar a atenção de vocês, porque olha só que interessante, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, talvez sim, mas se não, vale a pena pensar. Nós que escolhemos, né, essa profissão de personal trainer, nós temos uma grande vantagem, que é a liberdade de escolhermos a nossa rotina. Concordam comigo? Porque eu que determino se atendo um cliente ou não, eu determino se eu vou fazer XYZ coisas ou não. Por quê? Diferentemente daquele que tem a carteira assinada, a gente não tem horário para cumprir de tal a tal horário que outra pessoa determinou por mim, não é mesmo? Quem tem carteira assinada cumpre aquele período. Vou ficar na academia das 6 da manhã ao meio-dia. Tá determinado, ele não tem o que fazer. Se ele aceitou esse emprego, ele tem que cumprir. Nós temos a possibilidade de desenharmos a nossa vida, a nossa agenda de acordo com os nossos objetivos. Vocês já pararam para pensar se a sua agenda está do jeito que você quer que ela esteja? Pararam? Olharam? Com esse mapa vai ficar mais claro para você. Você vai conseguir enxergar, tá certo? E aí você vai começar a analisar dentro do que você colocou, diante do nosso cenário atual, se não todos, muitos de nós estamos nos dividindo entre atendimento presencial, atendimento online e consultoria online, não é assim? Tá certo? Aí,
com relação ao presencial, você colocou lá, você está olhando para a sua vida materializada naquele papel, no celular, no Excel. Esse aluno que é presencial, você já parou para pensar se ele que é presencial, que você tem que deslocar, está próximo do próximo aluno que você tem que é presencial? Ou você está indo para um ponto, voltando para outro e depois indo para lá de novo? Você já parou para pensar nisso? Ah, Maíra, mas é o cliente que me procurou, eu não tenho como escolher. Tem como escolher. Tem como combinar. Tem como alinhar se você ou enxergar isso. Tá certo? Eu muitas vezes, gente, por inexperiência, eu marcava com um aluno, por eu gostar, gente, eu particularmente sempre gostei de atuar em condomínios, sempre. Esse negócio de ficar o tempo todo fechado na academia, mesmo que seja alunos diferentes, não gostava muito não. Então, sempre gostei de deslocar. Então, eu ia aqui em São Paulo, por exemplo, não sei se vocês conhecem, não sei se todos que estão assistindo da onde são, mas enfim, da Paulista e vinha para Perdizes. Levava aí, em média, umas 20, 25 minutos. Aí eu voltava para uma região perto ali da Paulista, perto dos Jardins, e voltava de novo para Perdizes. Eu falei, gente, né? O que eu tô fazendo? Gastando combustível ou gastando condução também, que às vezes eu ia de metrô, e eu não tô otimizando meu tempo. Eu tô indo para um lado, pro outro, do outro lado, pro outro. Falei, pera, calma, deixa eu olhar. Foi aí que eu comecei devagar, tá, gente? De uma maneira muito íntegra, muito correta, conversar com os meus alunos e colocar para eles as minhas possibilidades, porque aí eu comecei a trabalhar um certo desapego, não no desapego de que aquele cliente não é importante para o meu faturamento, não é isso. Mas de uma maneira de que assim, olha, eu preciso mudar, senão agora, futuramente, eu preciso encaixar você nesse horário, tudo bem para você? O aluno vai ficar com aquilo na cabeça. E à medida que você entrega não só o seu 100%, mas o seu 150%, ativa na cabeça dele um gatilho que chama gatilho mental da reciprocidade. Uma vez que você dá muito para o seu cliente, ele tende a te retribuir. E aí eu comecei a conduzir os meus horários encaixando a ponto de que o meu deslocamento não fosse um furo no meu faturamento. Porque eu vejo que esse deslocar daqui, vai para lá e volta para cá, é como se fosse um cano furado. A água tá minando ali, perdendo fonte, e você nem tá enxergando. Quando você põe no papel e coloca a localização do teu cliente, você começa, peraí, você conhece a rotina do teu cliente. Às vezes você é tão assertivo de falar, olha, consegui um horário para você, você sabe que ele tá de folga naquele horário, consegui um horário para você em tal horário, o que você acha? Ser assertivo, conhecer seu cliente, tá certo? Pode ser que você ouça um não? Pode. Mas se outro cliente vier te procurar, você vai fazer essa análise do seu deslocamento. Vai economizar custos e ainda assim vai organizar sua agenda para que você... Porque o tempo que você desloca de um para o outro, você encaixa outro aluno. Não é verdade? Então, olhar para esse presencial se faz super necessário. Na questão do horário com os alunos online. Bom, tá lá, esse aluno, ele é online. Gente, por mais que sejam online, esses horários têm que estar favoráveis para você. Já parou pra pensar nisso? Peraí, online, meu aluno quer treinar às 5 da manhã. Mas 5 da manhã é o meu horário de treino. Eu sei que ele pode treinar às 7. Vamos conversar com esse aluno. Ah, não dá? Ok, sem problema nenhum, vamos atender. Eu atendo uma cliente às 6 da manhã, eu vou treinar às 4h30. Tá certo? Mas necessidade dela. Mas aquilo, quanto mais você entrega seus 150%, as chances são que você consiga remanejar melhor. Mas para isso, você precisa enxergar o que é bom para você. Por exemplo, eu não consigo, os meus horários às 7 da noite estão fechados. Ah, Maíra, você não quer trabalhar? Não é isso, gente. É que para mim não dá. Lembra que eu falei que eu tenho 2 meninos? Como é que eu vou dar conta de janta, de cuidar deles, de estar com eles, se eu começar a dar aula até as 10 da noite? O Thiago dá aula até as 10 da noite. Esse é o nosso combinado. Eu faço uma parte, ele faz a outra parte, tá certo? Se você é casado, se você é casada, tem que alinhar isso. Só que você tem que saber o seu limite. Pra mim, minha última aula é às 6, não dá. Ah, Maíra, mas e se um aluno te pedir? Eu vou analisar.
para que eu possa me organizar e que aquilo não soe para mim um peso. Não fique para mim desagradável, mesmo no online, mesmo que eu esteja em casa. Porque muitas pessoas estão achando que assim, é online, só vai. Não, peraí, precisa de organização, tá bom? O aluno desmarca a aula porque a online quer fazer a hora que ele quer. Não, aí é uma outra tema para um outro vídeo que a gente vai fazer para vocês com relação às regras. Mas você manda na sua casa, entendeu? Essa é a maior regra. E com relação às consultorias, na sua agenda aí que você tá vendo, você destacou aí um período para você fazer as suas consultorias? Ou você tá fazendo no susto? Como que tá isso para você? Ou você passa a noite toda, tipo 10, 11, meia-noite, fazendo consultoria? Ah, Maíra, porque eu não me importo. Mas se amanhã você tem que acordar às 5 da manhã para treinar, para dar aula e tal, teu rendimento não vai ser o mesmo. Qual a qualidade do seu sono? Você está preocupado com a sua saúde? Preocupada com a sua saúde? Porque no longo prazo não dá para sustentar, gente. É sério isso. A gente também. Se eu quero que meu aluno se cuide para que ele treine todo dia, eu tenho que me cuidar para que eu o atenda todo dia. Ou a gente vai faltar porque ficou doente. Doente porque não se cuidou. Não dá para desleixar, não dá para descuidar disso, tá certo? E dentro desse cenário que a gente olha aí, esse cenário que a gente escreveu, tudo isso, você olhou e aí é que vem a grande sacada. Olhou, anotou também o período que você coloca de tempo de atualização? Como eu disse a vocês, gente, se atualizar é fundamental. Constante. Artigo científico, ele existe, e ele existe não é à toa. É trazer essa teoria para a prática, se atualizar, isso também interfere direto no nosso faturamento. Quando o cliente vê que a gente está atualizado, a chance da gente, quando a gente vai fazer o reajuste, ele ser bem visto, é muito maior, tá? Também é faturamento, tem que olhar isso, tá certo? E aí, você viu tudo isso, colocou sua vida social. Qual que é o momento agora? Passo 2. Primeiro passo, mapear. Segundo passo, observar o que você escreveu. Meu Deus, como tá a minha vida? Eu tô olhando aqui e falo, meu Deus, como que tá a minha vida? Aí, você olhou, deixa ela de canto. Qual que é o exercício agora? Fazer uma planilha que seja exatamente do jeito que seria bom para você. Como seria bom para você? Qual que seria o melhor horário de treino? Qual que seria o melhor horário para você atender aquele cliente porque ele mora em um lugar e o outro mora perto? Como que você organiza esse cenário? Você está indo dormir na hora que você quer? Ou você está dormindo na hora que dá? Preenche, coloca no papel, materializa. Quando você materializa, o teu cérebro entende que você tem que executar. Sabia disso? Quando a gente põe no papel, escreve, passa uma informação para o cérebro de que, olha, execute. E você vai dar um jeito de executar, tá certo? Fez tudo isso, colocou no papel, olhou do jeito que você gostaria, pensou da maneira, o desenho da tua vida que você quer que seja, porque sim, vocês sabiam, nós somos empreendedores, vocês concordam comigo? Nós não somos funcionários de ninguém, os nossos clientes são nossos clientes que prestamos serviços, mas não somos funcionários deles. E essa nossa vida está de acordo com aquilo que a gente almeja? Com aquilo que a gente desenhou? Isso é importante para que a gente enxergue, tá? E comece com alguns passos. Feito tudo isso, hora de colocar a mão na massa para mudar a sua agenda. Então foi lá, vamos criar uma agenda. Como eu disse, eu adoro um Excel porque eu vejo tudo, semana inteira, tá? Colocou lá, por hora, dias da semana, tudo que você faz, como que tá alinhada a sua vida, tá? E você vai começar muito devagar, até porque não depende só de você, depende do seu cliente também, ou ajustar clientes presenciais, se possível, próximos uns dos outros com relação ao horário, para que você não desloque tanto. Eu vou bater nessa questão do deslocamento, gente, porque é um furo no orçamento, a gente não pode brincar com isso. Dinheiro não aceita desaforo. Já ouviram isso? Não aceita. Tá bom? Às vezes a situação tá difícil e não sabe por quê. Começa a analisar os detalhes. Se possível, às vezes da mesma família, eu tive família, gente, que eu ia para um, voltava.
aí ia para outro lugar, depois voltava, ia para a mesma família, voltava. Quando chegou num ponto que eu comecei a alinhar com eles, porque eu tava ali entregando meus 150% sempre, fazendo o máximo. E aí eu comecei a encaixar um com o outro. Às vezes acontecia deles fazerem até a mesma aula juntos, de forma individualizada, personalizada, sempre com o máximo de cuidado, de critério, de atenção, tá? Nunca caindo a qualidade. Mas ali eu otimizava o meu tempo, né? Eu ainda tenho clientes que eu atendo as duas pessoas juntas, otimiza meu tempo e eu abro espaço na minha agenda, porque senão meu tempo fica muito reduzido, tá certo? Sendo que eu posso otimizar. Na questão dos online, você pode, não sei se vocês já fazem isso ou pararam para pensar, você tá no online, chama mais de um cliente para o mesmo momento? Ah, Maíra, mas eles não vão querer. Não vão querer se você não oferecer um trabalho individualizado, um trabalho personalizado, um trabalho de qualidade. Não entregando 100%, mas entregando 150%. Gente, e a gente tem condição disso, vai. Você chama mais de um cliente para o online, olha como tá otimizando seu tempo, gente. Você atende muito mais gente no mesmo período. Ah, Maíra, eu vou dar desconto. Gente, eu não trabalho com desconto, não. Mas aí é um outro tema. Eu trabalho com entrega de mais de 100%. E aí, claro, tem um aluno ou outro que a gente tem que negociar. Mas o trabalho, eu ensino meus alunos, meus clientes, de que não é a minha hora que conta. O que conta é o meu trabalho. Esse também é um conceito que a gente precisa parar para pensar. Não é a minha hora. A gente tem que parar de vender hora. A gente tem que começar a vender o nosso serviço. Pode ele durar 10 minutos num treino de HIIT, a pessoa ficar destruída, ou um treino de 1 hora e o aluno não sentiu a mesma satisfação. Porque é o serviço, tá certo? Então, chamar mais pessoas para o online faz você ter um faturamento aumentado. Concordam comigo? A consultoria, quando você tem mais tempo para olhar para a consultoria online, porque o que diferencia uma consultoria online? O presencial e até o online, eu tenho como te cativar, eu tô te sentindo. Mas quando a gente está na consultoria online, fica algo muito distante, parece que tá frio a relação. O que você tem que usar? Você tem que começar a estudar os mecanismos de atração para esse cliente que você não tá vendo, é um cliente virtual, de tal maneira que ele se sinta atraído por você continuar com você. Para isso requer criatividade. A linguagem da consultoria online é completamente diferente do presencial, que é completamente diferente do online. Um diferencia do outro, a linguagem é outra. Mas se eu não tenho tempo para pensar, se eu não tenho tempo para estudar, se eu não tenho tempo para me aprimorar, como é que eu vou fazer a minha consultoria online de forma efetiva? Que é fantástico, né, gente? Você fazer a consultoria online, não precisando estar com o cliente, ele te procurando. Gente, eu falo pro Thiago, como é delicioso eu estar tomando banho e fazer tim-tim o sinal do celular que entrou uma venda de consultoria online. Eu falo, gente, é mentira. É mentira, que sensacional. Mas qual a diferença? Né? Qual a diferença não? Qual foi o trabalho por trás disso? É um tempo que dedicou dentro de uma organização, de agenda, um tempo dedicado a olhar, a atender esse cliente, mesmo que de uma forma virtual, de uma maneira que ele nunca foi atendido antes, gente. Eu ouvi isso, Maíra, eu nunca fui atendida assim antes. Não é sensacional? Eu sou a bambambam? Não, eu não sou, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo diariamente como é usar esse veículo e eu quero ensinar vocês. Porque tenho certeza que isso vai ajudar no faturamento de vocês, tá certo? Então, esse olhar para o cliente não é só um olhar, ele tá me pagando, não, é um olhar de cuidado. O nosso olhar, como eu falei no outro vídeo, nós somos o profissional da saúde que mais cuida do cliente, nós estamos em constante contato. Então, até nas palavras que eu escrevo, que eu escolho para escrever, elas são nessa direção do cuidado com o cliente. Então, eu preciso pensar, ter um horário ali reservado para que eu consiga executar, tá certo?
E além disso, gente, ali na sua agenda você vai começar a encaixar os horários que são melhores para o seu treino, para a sua alimentação. No meu caso, o treino é de manhã. Eu funciono no período da manhã, para mim é bom. Qual que é o teu horário? Você sabe? Não pode ser assim a hora que dá. Não, eu já vivi isso, a hora que dá. Gente, que desconforto. Não precisa ser assim, acredita em mim, não precisa. À medida que você faz escolhas para sua vida, você deixa de ser escolhido. Por favor, já fizemos uma opção de sermos profissionais liberais. Vamos assumir as rédeas dessa profissão com muita dignidade, com muita propriedade e vamos trabalhar dignamente por isso. Mas para isso eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para a minha vida. E à medida que eu consigo organizar, né, a minha atualização no momento que realmente vai ser produtivo para mim, eu consigo, olha, abrir e ter espaço para outros clientes chegarem que eu achei que eu nem tivesse, né? Abrir espaço para eu pensar num novo projeto que eu vivendo no automático não estava nem enxergando. Vou parar de perder tempo com coisa que não precisa. Quando eu mapeio a minha agenda, vislumbro uma que eu realmente acho importante e executo de acordo com aquilo que eu acho importante. Aí você pode perguntar, mas Maíra, quanto tempo você demorou para organizar a sua agenda assim? Olha, gente, eu quebrei cabeça. Quem sempre foi muito bom de horário assim, organizado, foi o Thiago. E eu sempre olhando, falei, acho, né? Eu tô aqui queimando neurônio até que eu aprendi. Com quem? Com o Thiago. E vendo também esses grandes profissionais que organizam a sua agenda por hora, estando presente no momento presente que eu escolhi estar. Não tem satisfação maior. E aí eu consegui encaixar alunos que eu achei que eu não tivesse horário e eu tenho. E o online para o profissional de educação física, ele é maravilhoso. Vocês já pararam para pensar que das atividades essenciais, as atividades essenciais não pararam. E nós somos essenciais, porque nós não paramos. Nós somos importantes. Então, assim, como tornar a nossa vida, além de essencial para os nossos clientes, além de satisfatória para o nosso coração, ainda mais produtiva? Com organização, tá certo? Mas para eu organizar, eu preciso ver como é que está. E, gente, toda vez que eu sempre reorganizo a minha agenda, eu faço isso semanalmente. Hoje é dia, organizo a semana, hoje é domingo, tá? Eu organizo a semana toda e aí eu sei como tá o meu cenário. E aí eu vou começar, e aí eu planejo para as semanas seguintes. Aquilo que eu preciso ajustar. Tem cliente que não pode melhorar o horário no momento que eu queria, mas eu tô em constante atenção com ele. A hora que ele puder, eu vou pedir. Falar, olha, não é pedir. Falar, por favor, me ajuda. Não. É sempre colocando, olha, consegui um horário bom pra você nesse horário. Ficaria bom? Ah, ficaria. Não ficaria. Ok, não ficaria, a vida que segue. Se ficar, melhor pra nós. Mas se eu não olho, como é que eu vou saber? Tá certo? Então, essas foram as dicas que a gente queria passar pra vocês hoje. Pensando sempre, gente, em como ajudar a todos vocês, como melhorar tanto a sua produtividade, quanto a sua satisfação, quanto a sua qualidade de vida, para que você atenda cada vez melhor. E sim, tenha um aumento no seu faturamento, que é esse o nosso objetivo, te ajudar a faturar mais de 10 mil reais por dia, tá certo? Então, se você gostou, faça todos aqueles, né, compartilha, curta, nos siga, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e salva para quando você precisar, você lembrar disso. E nós estaremos aqui, sempre à disposição de vocês, tá certo? Se vocês gostaram, comentem aí. E assim a gente vai tendo uma noção do que realmente é importante para vocês. E com certeza, vocês serão muito bem atendidos, tá certo? Então, espero que todos fiquem bem. Usem esse aprendizado de fato na vida de vocês. E vejam, comprovem. Vejam se o que eu tô falando faz sentido para vocês ou não. Tá bom? Garanto que fará, tá? Agradeço muito a todos que ficaram comigo até aqui e tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!